Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você. É sexta-feira, hoje dia 14 de janeiro de 2022 e começando a partir de agora com muita informação. Diego Soares te faz companhia a partir de agora. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu com muitas nuvens, a temperatura varia entre 18 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 95%. Goiânia e Goiás tem céu com poucas nuvens, a temperatura oscilando entre 20 e 29 graus, umidade do ar varia entre 50% a 95%. Região Norte. Palmas em Tocantins tem nesta sexta-feira, dia 14, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura marcando entre 23 e 31 graus, umidade relativa do ar em torno de 60% a 95%. Porto Velho, Roraima, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura em torno de 24 e 29 graus, umidade do ar fica entre 70% a 95%. Região Nordeste. Salvador, Bahia, tem nesta sexta-feira, dia 14, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura indicando entre 25 e 31 graus, umidade do ar é de 60% a 90%. São Luís, no Maranhão, tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva. A previsão entre 24 e 32 graus. Umidade do ar oscila entre 60% a 95%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com poucas nuvens. Temperatura estará variando entre 20 e 37 graus. Umidade relativa do ar é de 35% a 85%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21, máxima de 29 graus. Umidade do ar em torno de 75% a 85%. Região Sudeste. Rio de Janeiro tem céu claro, a temperatura oscilando entre 21 e 31 graus, umidade do ar é de 60% a 100%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros marcam temperatura entre 21 e 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 75% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A primeira convocação de Tite em 2022 não tem grandes novidades em relação à última do ano passado. São 5 caras novas na comparação com a lista anterior. O goleiro Everton, os laterais Dani Alves e Alex Telles, o meia Bruno Guimarães e o atacante Rodrigo. A ausência mais significativa é do atacante Neymar, contundido. Danilo, recém-recuperado de uma lesão na coxa, é outro desfalque, assim como também o lateral Renan Lodge, este último segundo Tite, por outra razão. O Renan Lodge teve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado. O doutor Pagura pode esclarecer mais. O Renan Lodge, ele não poderia entrar no Equador. E aqui no Brasil também tem as restrições. O Renan Lodge, ele teve a primeira dose, né, de vacina, acho que agora no dia 10, e então ele não estaria apto, dentro das regras sanitárias dos países, de poder adentrar e estar com a delegação. E nós respeitamos a lei desse país que nos conduz. No próximo dia 27, a seleção visita o Equador no estádio Casablanca, em Quito. No dia 1º de fevereiro, recebe o Paraguai no Mineirão, em Belo Horizonte. Até o Mundial estão previstas outras 3 datas FIFA, sendo uma voltada às 2 últimas rodadas das eliminatórias. Por enquanto, não há confirmação de partidas contra equipes de outros continentes, especialmente as europeias, o que é um desejo de Tite. Brasil, França, Inglaterra, Bélgica, me ajuda, Kleber. Itália, Alemanha, Argentina, Espanha. Nenhuma delas eu vejo
se destacando e tendo um grande futebol. E aí eu discordo quando tu dizes assim, pô, ela não é favorita porque não joga contra as seleções europeias. Mas se é justamente porque ela não joga, e eu gostaria que todos nós gostaríamos que jogasse, mas o calendário não permite, não dá para dizer que ela é favorita ou que ela não é favorita. Por quê? Porque não se tem referência. A relação chamada por Tite tem os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os laterais Dani Alves, Emerson, Alexandro e Alex Telles, os zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva, os meias Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, e os atacantes Antony Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha e Gabriel Barbosa. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional. A Fundação Oswaldo Cruz faz um alerta sobre os efeitos da variante Ômicron no funcionamento do sistema de saúde. Em nota técnica, o Observatório Covid-19 da Fiocruz afirma que neste começo de ano houve uma mudança no patamar de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde destinados a adultos infectados pela doença. De acordo com a nota, que utiliza dados históricos, 1/3 das unidades federativas e 10 capitais encontram-se em zona de alerta intermediário ou crítico na ocupação de vagas de tratamento intensivo. Entre as capitais, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Goiânia estão na zona de alerta crítico. Já Porto Velho, Macapá, Maceió, Salvador e Vitória, além de Brasília, aparecem na lista de alerta intermediário. O estudo alerta para um crescimento nas taxas de ocupação de leitos de UTI diante da ampla e rápida proliferação da variante Ômicron no Brasil. No entanto, segundo os pesquisadores, ainda não é possível falar em colapso no sistema de saúde como no auge da pandemia de Covid em 2021, conforme explica o pesquisador e coordenador do Observatório Covid-19, Carlos Machado. O que a nota técnica traz, como alerta, é o fato da Omicron e a sua alta transmissibilidade com um grande número de casos está resultando, como ocorreu em outros países, no aumento das pressões sobre o sistema de saúde, com o crescimento das internações, sendo necessário estar preparado para o potencial crescimento de casos. Ainda de acordo com o pesquisador, no cenário atual, com alta transmissibilidade e infecções por Covid, é fundamental o fortalecimento de medidas de prevenção. Aumentar a exigência do passaporte de vacina nos locais de trabalho e nos locais públicos é fundamental. A exigência do uso de máscaras nos locais públicos, dada a alta transmissibilidade dessa nova variante, assim como a higienização das mãos, distanciamento físico e social e reduzir, limitar os eventos com grande concentração de pessoas, principalmente em locais fechados, mas isso vale também para os locais abertos. Então, um momento assim de alerta que exige a adoção não só da ampliação da vacinação, mas também das medidas não farmacológicas. Ainda de acordo com a Fiocruz, é importante reorganizar a rede de serviços de saúde por conta dos desfalques de profissionais afastados por contrair a doença, avançar na vacinação e garantir a atuação eficiente da atenção primária em saúde, adotando inclusive o teleatendimento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Já depois do intervalo eu tô de volta. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. O goleiro Everton do Palmeiras foi convocado pelo técnico Tite para os 2 próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta disso, ele perderá os jogos do Palmeiras que antecedem a viagem a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes, marcada para o dia 2 de fevereiro. A apresentação à seleção será no dia 23 de janeiro. A partida contra o Equador será no dia 27 em Quito. O segundo duelo contra o Paraguai será dia 1º de fevereiro em Belo Horizonte. Dessa maneira, o Everton perderá os jogos contra a Ponte Preta dia 26, São Bernardo dia 29 e Água Santa dia 1º, todos pelo Campeonato Paulista. A estreia do Palmeiras no estadual será no dia 23 contra o Novo Horizontino.
O Parque Nacional Serra da Capivara foi o único lugar do Brasil citado pelo jornal New York Times como destino turístico. A seleta lista do jornal cita apenas 52 locais no mundo todo. O parque é uma unidade de conservação conhecida pela grande quantidade de sítios arqueológicos. São mais de 800 no total, sendo 204 disponíveis e equipados para receber visitantes. Com pinturas rupestres que datam de pelo menos 50 mil anos atrás, estudiosos acreditam que a história do homem nas Américas começou pela região. Para entender essa história, é preciso fazer uma visita ao parque, e quem fez esse chamado é a chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara, Marian Rodrigues. Conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara é, antes de tudo, conhecer a sua história, porque aqui está a história do primeiro homem que pisou no Brasil. Então aqui está a história do Brasil, do Homo sapiens, do homem americano, ela começou aqui na Serra da Capivara. Então, para que a gente possa entender de onde nós viemos, como nós evoluímos, o que nós fizemos no passado, você tem que conhecer a Serra da Capivara. O parque ainda conta com as belezas naturais do lugar. As cavernas e o boqueirão da Pedra Furada, um paredão rochoso gigantesco com mais de 1000 pinturas rupestres. Desde a década de 1960, a área de 130 mil hectares é estudada por especialistas, o que ajudou na elaboração dos 2 museus dentro do parque. O Museu da Natureza, que foi inaugurado em 2018, é um convite para que os visitantes vejam espécies extintas que habitaram a região, como os tigres dente de sabre. No Museu do Homem Americano é possível ver ossadas, urnas funerárias e objetos lapidados. O parque se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1991 e ainda preserva resquícios primários da caatinga, um bioma 100% brasileiro. Um dos guias do parque, Wilke Amorim, considera a Serra da Capivara um lugar completo, uma joia rara e brasileira. Nós temos um parque que ele tem sua beleza geológica, histórica, cultural. Nós temos a maior concentração de arte das Américas, pinturas rupestres belíssimas. O Parque Nacional, de fato, é uma joia rara no mundo, porque a beleza do local é fora do comum. Além do Parque da Serra da Capivara, a lista do New York Times inclui áreas urbanas como o bairro do Queens, em Nova York, e a cidade de Kyoto, no Japão. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Estudo para testar vacina brasileira com tecnologia RNA começou a ser realizado nesta quinta-feira no país. Nessa primeira fase da pesquisa, serão aplicadas doses em 90 voluntários no estado da Bahia. A vacina, chamada de RNA MCTI Cimatec HDT, é fruto de uma parceria do Cimatec, o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia, ligado ao Senai da Bahia, com a empresa dos Estados Unidos, HDT Biocorp, que transferiu a tecnologia para o Centro de Pesquisas brasileiro. Também participa do desenvolvimento do imunizante o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI. A segunda fase do estudo pode começar dentro de 3 meses e a expectativa dos pesquisadores é que a vacina esteja disponível para a população no prazo de 1 ano a 1 ano e meio. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ressaltou que essa parceria vai permitir que o Brasil controle toda a cadeia de produção das vacinas com tecnologia RNA. No lançamento dessa vacina, que seja aí marcado na história do país como o primeiro passo para a gente ter essa independência total do país nessas vacinas. Que hoje a gente começa o futuro do país independente na produção de vacinas, desde a tecnologia até a entrega das vacinas. Se confirmada a eficácia e segurança da nova vacina, este será o segundo imunizante a ser produzido 100% no Brasil. A Fiocruz é a outra instituição que já possui capacidade de produzir vacinas contra o novo coronavírus 100% em território nacional, após transferência de tecnologia da AstraZeneca. A partir desta sexta-feira, a Fiocruz já começa a descongelar o primeiro lote do ingrediente farmacêutico ativo nacional,
o item mais importante da vacina. A expectativa é que as primeiras vacinas da Fiocruz sejam aplicadas em fevereiro deste ano. Já a vacina desenvolvida pela Cimatec em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia seria a primeira com a tecnologia RNA mensageiro, que é a mesma usada na vacina da Pfizer, considerada a terceira geração de vacinas e que carrega o código genético do vírus. O pesquisador Roberto Badaró, do Cimatec na Bahia, afirma que essa será uma oportunidade para desenvolver nacionalmente também medicamentos à base da tecnologia do RNA. Então, o Cimatec hoje, no Brasil, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, vão ter a capacidade de produzir não somente essa vacina contra o Covid, mas outras vacinas que vão utilizar essa tecnologia. Vai transformar a perspectiva de tratamento de diversas doenças crônicas. Outro imunizante desenvolvido que pode ter uma tecnologia 100% nacional é o Butanvac, do Instituto Butantan de São Paulo, que usa o vírus inativado para a produção. A Butanvac já teve autorização da Anvisa para a realização dos testes, mas ainda não há data prevista para começar a ser disponibilizada à população. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Pelo segundo dia consecutivo, a cidade do Rio de Janeiro registrou recorde no número de casos de Covid e agora passam de 11 mil em apenas 24 horas. Na capital fluminense, o monitoramento realizado pelo município mostra que apenas neste ano já foram confirmados 37.447 registros de infecção pela Covid. Para enfrentar a escalada da doença, a Prefeitura reabriu 25 leitos de enfermaria e 25 de terapia intensiva no Hospital Ronaldo Gazola, referência no tratamento da doença ao longo de toda a pandemia. Diante de todo esse cenário, as autoridades sanitárias reforçam a importância da vacinação, especialmente para aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que garante formas mais brandas de Covid em caso de reinfecção. Esta semana, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, reforçou a orientação para que as pessoas não deixem de tomar a vacina contra a Covid. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas não vacinadas penando gravemente por Covid-19, apesar de toda a recomendação, de todo o apelo da Secretaria Municipal de Saúde. Nossa recomendação é que se você conhece alguém que não se vacinou, leve essa pessoa para se vacinar imediatamente. Em suas redes sociais, Sorães explicou que a taxa de mortalidade por Covid-19 em idosos não vacinados, por exemplo, é de 19,5 por 100 mil pessoas. Em relação àqueles que receberam a dose de reforço, essa taxa cai para 1,3 por cada 100 mil. Ainda segundo o secretário, nos primeiros dias de 2022, a Prefeitura já realizou mais de 283 mil testes rápidos de antígeno para diagnóstico de Covid-19. O avanço da doença, provocado pela maior transmissibilidade da variante Ômicron, também se verifica no estado. O painel mantido pelo governo do Rio de Janeiro para monitorar o cenário epidemiológico é atualizado sempre no final do dia. Os números também apontam recordes seguidos. Só na terça-feira foram confirmados 10.489 casos de Covid no estado. Nas últimas 24 horas foram contabilizados nada menos que 12 mil novos registros de Covid. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu com muitas nuvens, a temperatura varia entre 18 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 95%. Goiânia e Goiás tem céu com poucas nuvens, a temperatura oscilando entre 20 e 29 graus, umidade do ar varia entre 50% a 95%. Região Norte. Palmas, em Tocantins, tem nesta sexta-feira, dia 14, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
A temperatura marcando entre 23 e 31 graus. Umidade relativa do ar em torno de 60% a 95%. Porto Velho, Roraima, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura em torno de 24 e 29 graus. Umidade do ar fica entre 70% a 95%. Região Nordeste. Salvador, Bahia, tem nesta sexta-feira, dia 14, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura indicando entre 25 e 31 graus, umidade do ar é de 60% a 90%. São Luís, no Maranhão, tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva. A previsão entre 24 e 32 graus. Umidade do ar oscila entre 60% a 95%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com poucas nuvens. Temperatura estará variando entre 20 e 37 graus. Umidade relativa do ar é de 35% a 85%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21, máxima de 29 graus. Umidade do ar em torno de 75% a 85%. Região Sudeste. Rio de Janeiro tem céu claro, a temperatura oscilando entre 21 e 31 graus. Umidade do ar é de 60% a 100%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros marcam temperatura entre 21 e 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 75% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Nosso Café com Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Na segunda-feira estaremos juntos novamente. Um forte abraço, fiquem bem e até lá. Café com Notícia.